Salve, galera! Último simuladão aí, você tá de boa agora, fez a prova, agora vamos conferir os resultados, né? A questão 51 da prova de história na parte de geral, você tem lá o seguinte, tem um texto ali que diz: uma sombra desceu sobre o cenário até há pouco iluminado pelas vitórias aliadas. Ninguém sabe o que a Rússia soviética e sua organização internacional comunista pretendem fazer no futuro imediato e quais os limites, se é que os há, para as suas tendências expansionistas e proselitistas. O fato básico e crucial no segundo texto, que nunca é demais repetir, é que o sistema da Guerra Fria mostra-se altamente funcional para as superpotências. E por isso, esse sistema persiste, apesar da probabilidade de mútua aniquilação, no caso de uma falha acidental. Veja só, esses dois textos aí, gente, acabam fazendo referência ao contexto da Guerra Fria, como o próprio segundo texto acaba dando a entender. É o final da Segunda Guerra, vitória dos aliados, está todo mundo super empolgado, e aí começam os embates entre soviéticos e americanos, beleza? A questão nos pede o seguinte: essas duas afirmativas apresentam posições sobre a Guerra Fria, a qual se define como a divisão do mundo, após a Segunda Guerra Mundial, em dois blocos: o capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o comunista, liderado pela União Soviética. Sobre o assunto, é correto afirmar. Na letra A, temos lá o seguinte: embora no Ocidente tenha se difundido o conceito de Guerra Fria, em nome da defesa da democracia, o fato é que ambos os blocos dele se valeram para justificar o armamentismo. Tá? Essa é a afirmativa correta. Tá? E por que é a afirmativa correta? Ela está fazendo referência ao quê? A corrida armamentista. Então, ou de um lado, em nome da democracia, como ele fala no bloco ocidental, ou talvez até no bloco socialista em que se falava da mesma maneira, você vai ter essa corrida entre Estados Unidos e soviéticos. Tá? Veja a letra B. O discurso de Churchill, proferido após a derrota da Alemanha nazista, é uma resposta à invasão russa em países europeus fragilizados pelos efeitos da Segunda Guerra. O texto do Churchill, ele não está fazendo essa referência, né? Ele está fazendo uma referência bem diferente do que cita aí a letra B. A letra C. As palavras de Chomsky reafirmam décadas mais tarde o receio de Churchill em face da ameaça soviética e revelam que nos países de língua inglesa havia consenso sobre a necessidade de uma atitude defensiva diante do bloco comunista. Também não está fazendo essa referência. Ele está fazendo referência à ameaça soviética, mas não se fala em atitude defensiva. Caso contrário, não seria uma corrida armamentista. Né? Na letra D, embora um dos principais desdobramentos da Guerra Fria tenha sido a corrida armamentista, não se experimentou conflito militar algum nesse período. Opa, nada a ver. Você teve a Guerra do Vietnã como o mais clássico dos exemplos de que houve guerra durante o contexto da Guerra Fria. E lembrar que não foi a única guerra que aconteceu. E por fim, o Brasil de 46 a 64 adotou uma posição de neutralidade em relação às duas superpotências, alinhando-se aos Estados Unidos somente com o advento das ditaduras civil-militares. Falso também. Desde o governo Dutra, o Brasil se coloca como alinhado aos Estados Unidos. Beleza? Fechou a questão 51, galera. Valeu!